Gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Decidi fazer um vídeo para apresentar novamente essas questões que a gente viu sobre revisão de questões linguísticas relevantes para a escrita, para a comunicação escrita, né? Nas duas aulas nós tivemos poucas pessoas presentes, nem sempre a turma estava completa, né? Algumas pessoas estavam de atestado e a gente está passando por um período ainda de transição, né? Então eu acho importante deixar um vídeo com algumas informações que nós tratamos em aula. Claro, eu vou condensar essas informações e vou disponibilizar isso no Classroom para quem perdeu uma das aulas ou estava na aula e quiser revisar algum ponto, vai ter acesso então a esse vídeo, tá bem? Eu vou projetar aqui, antes de mais nada, aqueles slides que nós utilizamos, que eu utilizei para apresentar a aula sobre estruturação e paragrafação, certo? Quero dizer para vocês que esses slides, eles estão no Classroom, né, na aula equivalente a esse dia. Então, basicamente, o que eu quero comunicar nesse vídeo, tá? Eu quero revisar o que nós tratamos na aula sobre estruturação do parágrafo e do período, e eu vou fazer isso retomando a questão da vírgula, que eu acho que é um ponto bem importante, tá bem? Basicamente, deixa eu retomar aqui os slides. Aqui, tá. Eles já estão passando. Perfeito. Eu disse para vocês, então, gente, que nós estamos trabalhando numa perspectiva que tenta unir a tradição gramatical, as gramáticas mais tradicionais, com os estudos mais contemporâneos de linguística, né, de linguística aplicada ao ensino de português. Então, a gente está tentando substituir as regras tão extensas, né, que a gramática tradicional, que a tradição gramatical no Brasil apresenta sobre vírgula, por menos regras. Então, a gente trocou essas regras pelas 4 regras que o Ferrarese Júnior apresenta para nós nesse guia de acentuação e pontuação no português brasileiro. Essas 4 regras, eu já vou de antemão mostrar quais são. Elas são para marcar a inversão, a gente usa a regra quando? Quando a gente marca a inversão de elementos sintáticos na ordem canônica, quando a gente insere elementos não estruturais na ordem canônica, quando a gente marca coordenação e quando a gente insere explicação. O problema é que para entender essas quatro habilidades, né, essas quatro competências sintáticas, eu preciso, de alguma maneira, refletir sobre a sintaxe da língua. Então, alguns conhecimentos a gente precisa retomar. Esse foi o combinado que nós tivemos, certo? Então, 3 aspectos eu tenho que considerar para eu compreender essas 4 regras de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais segura, compreender com segurança essas regras. O primeiro aspecto é a ordem canônica do português brasileiro, que é a ordem SVC, sujeito, verbo, complemento. Eu preciso ter mais segurança na hora que eu estiver lendo meus textos e estiver produzindo também, identificar o sujeito, identificar o verbo, identificar os complementos. Lembrando que eu posso ter complementos verbais e complementos adverbiais, certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, então, além desse item SVC, né, dessa ordem canônica, ordem direta, é as 2 formas de relacionamento entre partes de uma frase, certo? Partes entre itens dentro de um sintagma. Essas 2 formas de relacionamento são subordinação e coordenação. Quando eu tenho subordinação, quando um item lexical manda no outro, né? Só que no português brasileiro, só 4 categorias lexicais, só 4 classes de palavras fazem núcleo de estrutura sintática. Então, só 4 classes de palavra mandam, subordinam as outras. Que classes são essas? São os nomes, que é uma classe que a linguística atribui
aos substantivos e aos pronomes, então são os nomes, são palavras que compõem a estrutura de um sujeito oracional. A primeira delas é a classe dos nomes. Os nomes subordinam adjuntos, como o gato preto. Eu tenho os seus adjuntos em torno do núcleo, que é o substantivo, o nome gato, o e preto. Esses adjuntos, eles estão subordinados ao nome gato, de maneira que se eu trocar para o plural gato, esses termos, por estarem subordinados, precisam também trocar para o plural. Se eu trocar para o feminino, esses termos também precisam concordar. Então, por isso que essa relação é de subordinação. O núcleo manda nos periféricos, nos termos periféricos. Eu disse que uma dessas categorias é o nome, a segunda é o verbo. O verbo, ele é dominado pelo nome, ele é subordinado pelo nome. Quando eu tenho, por exemplo, a relação sujeito e verbo, nós amamos, né, em que o nós, ele subordina o verbo, mas o verbo também, ele subordina os seus complementos verbais e complementos adverbiais. Né? O exemplo que eu tenho aqui no quadro é comer melão, gostamos de doce, não andar, morrer de noite. Nesses exemplos, os verbos estão subordinando complementos verbais e complementos adverbiais. Os nomes subordinam, os verbos subordinam, a terceira classe de palavras, a terceira categoria lexical que subordina são os adjetivos. Os adjetivos também subordinam, eles subordinam complementos nominais e complementos adverbiais. E, por fim, os advérbios, que podem subordinar também complementos adverbiais, como os exemplos muito menos ou bem mais. Né? São casos específicos para a gente entender como é que se dá esse relacionamento entre as partes de uma frase, especificamente entre um sintagma, dentro de um sintagma, a relação de subordinação. Tá, aí por que eu tenho que saber isso, gente? Ora, porque entender que dentro dos sintagmas, dentro dessas partes da frase, eu tenho termos que subordinam outros, me ajuda a entender uma regra super importante de pontuação, de estruturação. Então, quando eu falo em vírgula, não é sobre decorar regras, é sobre estruturar um parágrafo, estruturar um período. Estruturar significa o quê? Significa facilitar a organização de maneira que a minha compreensão também seja facilitada, né? A minha como quem produz o texto e a do meu leitor também, porque a gente tem entre nós, uma vez, sendo mediado por um mesmo princípio de estruturação, que é, por exemplo, a pontuação estruturante, a vírgula. Então, por que é importante saber que eu tenho termos subordinado por um núcleo? Porque, ao entender essa relação de subordinação, eu entendo que eu não devo de maneira nenhuma separar, por sinal de pontuação, termos que são subordinados. Essa é uma regra super importante, assim, não é uma regra de colocação da vírgula, mas é uma regra que eu não posso colocar vírgula. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Esses exemplos também estão lá no nosso Classroom. O número 6, né, esse exemplo retirado da gramática do Segala. Explique por que não se podem usar as vírgulas que aparecem na frase abaixo. Olha o exemplo, a letra A. O grande e invencível herói americano deixou-se cair abatido. Essa vírgula, o exercício está me pedindo, está me dizendo que ela não deve ser usada e ele quer que eu explique por que não pode ser usado. Ora, o grande e invencível herói americano deixou-se cair abatido. Eu pergunto para o predicado para encontrar o sujeito da oração. Quem deixou-se cair abatido? O grande e invencível herói americano. Todo esse trecho, todo esse sintagma é o sujeito dessa oração, desse período, né? E aí vejam que eu tenho depois no meu sujeito o predicado, deixou-se cair abatido. E o que eu estou fazendo, né? Eu estou separando com vírgula termos subordinados. O núcleo nominal desse sujeito que é herói, né? O herói é grande, o herói é invencível e o herói é americano. Então, o núcleo é o nome herói. Né? Esse núcleo do sujeito está sendo separado
do verbo por uma vírgula. Essa vírgula não pode ser empregada, por quê? Porque eu estou fragmentando a estrutura do período e eu não posso fazer isso, eu não posso separar termos fragmentados. Aliás, eu não posso separar termos subordinados. Quer ver outro caso parecido? Letra B. Os que zombam de ti não conhecem ainda a força de teu caráter e da tua vontade. Os que zombam de ti não conhecem ainda a força do teu caráter e da tua vontade. Quero encontrar o sujeito, o que eu faço? Pergunto para o predicado, né? O predicado, então, eu acho o verbo da oração, não conhecem ainda. Coloco aí os adjuntos adverbiais juntos e pergunto. Quem não conhece ainda a força de teu caráter e da tua vontade? Os que zombam de ti. Esse é o sujeito. Então, os que zombam de ti não conhecem ainda. Quem não conhece algo ou alguma coisa. Ora, o verbo subordina o complemento. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou justamente separando com vírgula o verbo do seu complemento. Estou separando com vírgula termos subordinados. Essa vírgula não se emprega. Então, está aqui, ó. O verbo, ele subordina, o núcleo verbal, ele subordina um termo subordinado, que é o complemento verbal. Eu não posso separar com vírgula termos subordinados. Da mesma maneira, o nome, ele subordina o verbo. Eu não posso separar o sujeito do verbo por isso. Então, 4 categorias lexicais, 4 classes de palavras subordinam outras. Quando elas estiverem nessa relação dentro do sintagma, dentro de um trecho da frase, nessa relação de subordinação, eu não posso afastar, eu não posso separar essa relação de subordinação. Então, eu falei que são 2 as formas, né, de relacionamento, uma é a subordinação, outra é a coordenação. Falei da subordinação, agora a coordenação. Quando é que eu tenho coordenação, gente? Quando eu tenho termos em igualdade sintática. A coordenação é uma forma de repetição de função na estrutura sintática. E quando eu tenho coordenação, ao contrário de quando eu tenho subordinação, né? Quando eu tenho coordenação, eu sim separo com vírgula. Quando os termos estão em mesma estrutura sintática, em pé de igualdade, eles não estão um subordinado ao outro. Então, veja os exemplos aqui. João, Maria e José chegaram atrasados à escola. Quem chegou atrasado à escola? João, Maria e José. Eu tenho 3 termos aqui que estão compondo o núcleo do sujeito. Os 3 estão na mesma função, estão ocupando a mesma função na estrutura sintática. Que função é essa? A função de sujeito. João é lindo, querido, amado, desejado por todas as mulheres. Esses adjetivos, lindo, querido, amado, desejado, essas palavras, elas estão compondo o quê? Núcleo do complemento predicativo, do predicativo do sujeito.